capítulo 4, parte 2, a mentira antes das verdades e os níveis de produtividade. Os níveis de produtividade. Todo mundo pode ser enquadrado em um dos 5 níveis de produtividade, que, como eu já disse, possuem uma escala, que parte do nível A, que é o melhor, chegando ao nível E, o pior deles. O nível de produtividade não está relacionado apenas aos resultados alcançados, pois leva em consideração a relação entre o esforço empregado e os resultados obtidos. Na prática, um dos cenários mais comuns de produtividade funciona assim: a pessoa se enche de tarefas de ocupação obrigatórias, aquelas que precisam ser feitas, mas que não as levam em direção à realização de seus sonhos, e com isso, ela pensa que está produzindo, mas na verdade só está se ocupando mais, e vê os dias passarem à sua frente sem que nada em sua vida mude. Esse indivíduo vai se ocupando e secando gelo dia após dia. No pouco tempo que sobra para encaixar as tarefas de produção com margem, essa pessoa está tão cansada que acaba procrastinando e inserindo tarefas de ocupação dispensáveis, como, por exemplo, passa o tempo diante da televisão, das redes sociais, em sites sem nenhuma razão específica. Então, aquelas tarefas que eram para ser de produção com margem acabam virando sem margem. O estresse aumenta e o nível de produtividade cai ainda mais, gerando um círculo vicioso quase sem volta. Esse é o típico perfil nível D ou E de produtividade. Em alguns casos, a pessoa se esforça e não atinge os resultados esperados. Em outros, ela procrastina demais e está sempre adiando aquilo que realmente importa para a própria vida. De modo geral, o procrastinador crônico que passa o dia pulando de tarefa em tarefa, sem resultado e sem grandes esforços, encaixa-se no nível E. Já o perfil nível D tende a fazer muitas tarefas, mas praticamente todas são de ocupação e quase nenhuma de produção. O nível C de produtividade é um perfil um pouco melhor, de uma pessoa que aplica algumas técnicas mais simples de produtividade. Até faz lista de tarefas, prioriza minimamente o que deve ser feito. Tem percepção de que se ocupa mais e produz menos do que deveria. Aqui existe um perigo enorme. No nível C de produtividade, o indivíduo normalmente já consegue ter resultados e, por isso, acredita que não precisa produzir melhor. A grande questão é quando esse indivíduo se esforça para ter aquele mesmo resultado. É mais ou menos como fazer um suco de laranjas com pouco caldo. Você vai precisar de muitas laranjas para fazer um único copo. Em geral, é o típico perfil do arrastador de pedra, que tem resultado, mas não tem tempo. Ou seja, ele tem conquistas, mas o esforço para atingi-las é tão grande que muitas vezes não compensa. Como já disse antes, normalmente é a pessoa que em algum momento da vida vai se arrepender de ter trabalhado tanto e não ter cuidado da própria saúde ou não ter visto o filho crescer. Costumo usar como desculpa o amor pela própria família para justificar a ausência em casa e a falta de cuidados com a própria saúde em prol de um trabalho sem fim. Já as pessoas com nível A ou B de produtividade possuem resultados visíveis em relação a todos os 4 elementos essenciais da felicidade. Em geral, são indivíduos realizados pessoal e profissionalmente, já conquistaram ou então caminham a passos largos para ter diversas realizações financeiras e demonstram equilíbrio nos papéis que exercem na vida. A diferença básica entre uma pessoa nível A e uma pessoa nível B é a relação entre o resultado obtido e o esforço que foi necessário para chegar lá. Uma pessoa nível A de produtividade costuma ouvir coisas do tipo: Nossa, você consegue ter uma vida tão boa assim? Como você consegue tudo o que quer? Só para destacar, nesse momento não é interessante que você identifique com exatidão cartesiana o seu nível de produtividade. O mais importante é que você entenda quais são eles e qual é o que mais se assemelha à sua situação. Outro ponto que precisamos destacar é que dificilmente alguém se identificará 100% com determinado nível de produtividade. De modo geral, as pessoas se identificam 80% com um e 20% com o outro, prevalecendo aquele que você se compara 80%.
No meu dia a dia, atuo 80% no nível A de produtividade e tenho meus 20% no nível B e está tudo bem. Afinal, são os 80% que ditam em que nível cada pessoa se enquadra. Olhando para os níveis de produtividade pelo tipo de tarefas realizadas, posso afirmar o seguinte: nível E de produtividade. Predominam as tarefas de ocupação e entre elas ainda há mais atividades dispensáveis do que obrigatórias. Quase não são realizadas tarefas de produção e das poucas que são executadas, essas geralmente são sem margem. Se fizéssemos um gráfico das atividades desempenhadas por um perfil nível E, veríamos algo como a pirâmide a seguir. Uma pirâmide de baixo para cima, dividida em 4 níveis. O nível mais baixo, atividades de ocupação dispensáveis. O segundo nível, atividades de ocupação obrigatórias. O terceiro nível, atividades de produção sem margem. E o topo, atividades de produção com margem. Nível D de produtividade. Ainda prevalecem as tarefas de ocupação, mas no perfil nível D já começa a reduzir as tarefas de ocupação dispensáveis. A base da pirâmide começa a ficar menor. É uma pirâmide igual à anterior, só que a base está achatada. Nível C de produtividade. As tarefas já começam a ficar mais bem distribuídas e as tarefas de produção praticamente se igualam às de ocupação. Com isso, as tarefas de ocupação que diminuíram abrem espaço para as de produção, mas ainda com um predomínio grande de atividades sem margem. A pirâmide se torna um triângulo para cima e um triângulo para baixo, exatamente igual de ambos os lados. Níveis A e B de produtividade são praticamente idênticos, como uma pirâmide ao contrário, pois pessoas com esse nível de produtividade já estão conscientes de quais atividades realizar ao longo do dia e, sobretudo, estão conscientes daquelas que não devem realizar porque apenas roubam seu tempo. Tornam sua vida produtiva e são as que impedem pessoas de outros níveis de alcançar o resultado máximo que poderiam. Não existe uma diferença clara entre esses níveis. O que acontece é que o nível B acaba tendo um pouco menos de tarefas de produção com margem do que o nível A, e essas atividades podem se distribuir em qualquer um dos três campos. A pirâmide está invertida, então no topo nós temos a base maior com atividades de produção com margem e a parte de baixo, que é bem pequenininha, atividades de ocupação dispensáveis. E você, em qual desses perfis se vê atuando nos últimos 6 meses? A seguir, marque um X na descrição do perfil em que você se percebe e, mesmo que não tenha certeza, escolha aquele que se mostrar mais aproximado. Uma dica na marcação da sua resposta. Em geral, a primeira impressão, a primeira resposta que vem à cabeça é a verdadeira. As que parecem depois com frequência são as que o cérebro está buscando desculpas para mudar para algo que ainda não é verdade. Pessoas muito exigentes consigo mesmas tendem a achar fundamentos para piorar a avaliação, e pessoas que são excessivamente benevolentes consigo mesmas fazem o contrário. Buscam pretextos para melhorar seu conceito. No entanto, lembre-se de que não existe avaliação ruim. Ruim é a inércia, perceber que não está produzindo adequadamente e permanecer parado, o que não é o seu caso. Só o fato de ter chegado até aqui mostra que você está se movimentando e quem dá um único passo já não está parado no mesmo lugar. Agora, marque um X e diga-me em que nível você mais operou nos últimos 6 meses da sua vida. Alternativa número 1, nível A de produtividade. Minha produtividade foi exemplar. Consegui grandes resultados com um nível de esforço abaixo da média e, o mais importante, mantive todos os papéis da minha vida equilibrados. Alternativa número 2, nível B de produtividade. Tive grandes resultados, mas tenho margem de melhora, por isso estou aqui. Alternativa número 3, nível C de produtividade. Consegui alguns resultados interessantes nos últimos 6 meses, mas o sacrifício foi tão grande que acabei deixando alguns papéis que exerço meio desamparados. Alternativa número 4, nível D de produtividade.
Até me esforcei bastante, mas praticamente só me ocupei e não consegui ver avanços claros nos meus resultados. Alternativa número 5, nível E de produtividade. Praticamente sem resultado nenhum, passei meu tempo só cumprindo tarefas dispensáveis. Os pilares da produtividade nível A. Todos esses conceitos e mais as 8 verdades absolutas sobre produtividade são a base para construir os 4 pilares da produtividade nível A. A grande inteligência deste método consiste em entender que produzir com qualidade é muito mais do que fazer listas de tarefa, priorizá-las e começar a executá-las. Se fosse só isso, todo mundo produziria em nível máximo. Produzir envolve, antes de mais nada, clareza eficaz, pois não adianta você aprender a realizar mais se não souber para o que está fazendo aquilo. Envolve o método propriamente dito, no qual você aprende a organizar seus meses, suas semanas e, o mais importante, aprende a preparar o seu dia a dia. Em contrapartida, vejo muita gente que sabe exatamente onde quer chegar e que conhece ou estudou algum método de produtividade, mas acaba ficando pelo caminho. Observando mais de perto, percebi que essas pessoas em geral não possuem uma verdadeira mentalidade vencedora, o que, aliás, é fundamental em qualquer conquista da vida. E a boa notícia, que já posso dar desde agora, é que é possível desenvolver essa mentalidade. Por último, o que adianta você ter clareza eficaz, aprender um método inteligente para produzir, ter uma mentalidade forte, mas acordar sem energia, cansado, muitas vezes depois de dormir a noite toda? A má notícia é que a falta de qualquer um desses pilares impede você de chegar ao nível A. Mesmo que construa 3 desses 4 pilares, eles vão acabar ruindo e tudo vai cair por terra. Foi justamente por isso que tentei vários métodos, mas nunca havia alcançado de fato o nível de produtividade que tenho hoje. A boa notícia é que quando você constrói os 4 pilares, eles se fortalecem entre si. Quanto mais clareza e eficaz você tiver, mais poderoso o método se torna. Quando se está com a mentalidade vencedora fortalecida, a energia e a clareza aumentam. Se você aplicar um método inteligente no seu dia a dia, mais sua mentalidade se empoderará. Então, cada um desses pilares é indispensável para ter um nível A de produtividade e são eles que vamos construir ao longo deste livro. Recapitulando os 4 pilares para finalizar o capítulo: clareza eficaz, método de produtividade inteligente, mentalidade vencedora, energias mental e física.